Abraço para você ligado no portal criativoonline.com.br, que estamos, claro, mais uma vez com os pés no chão e o coração onde for preciso. Sexta-feira, sextou, final de semana, amanhã, comércio não essencial, não deve funcionar em grande parte da Bahia. Vamos aguardar e observar qual vai ser o posicionamento para São Miguel das Matas, já que a semana passada, embora houvesse a recomendação do governo do estado, a Prefeitura de São Miguel das Matas não editou nenhum decreto válido para o final de semana. Lockdown começando hoje às 17 horas, terminando na segunda-feira às 5 da manhã. Vamos aguardar para ver qual será o procedimento. São Miguel das Matas foi destaque negativo no cenário nacional. Na Bahia, passou no telejornal da Rede Bahia de Televisão, filiada à Rede Globo. Vamos aguardar amanhã qual será o posicionamento da Prefeitura e naturalmente do comércio aqui de São Miguel das Matas. Todos os detalhes também na criativoonline.com.br. Vamos às notícias que interessam a você, que é a nossa razão de ser, nossa razão de ser. Nós já agradecemos a todos vocês, Valdeci Barreto, Cristiane Santos, Shirley de Jesus, é isso mesmo, Rita de Cássia, um abraço, Nai Santos ligada também, Cristiana Santos, Vani Souza, Cristiana Santos ligada, enfim, e discutir com certeza e ampliar a necessidade do governo federal, através de uma PEC, ajudar, contribuir, favorecer os médios e pequenos empresários que nada têm de suporte da legislação federal neste momento de pandemia. Realmente é muito difícil, não dá para fechar as portas também, porque as contas precisam chegar. Aliás, é necessário que se feche e baixe as portas, diminua naturalmente o fluxo de pessoas nos estabelecimentos comerciais, resguardando a vida e a saúde dos funcionários e dos proprietários. Por outro lado, é necessário pagar as contas. Quem é que precisa desse aporte? O governo federal, é claro, precisa ter essa reflexão, mas dificilmente essa reflexão está acontecendo. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos aqui fazendo o nosso trabalho, que é deixar você muito bem informado. Batida de carros na BR-330 deixa mortos e feridos no município de Jequié. Matéria do Manuel Guzmão, colaborador da Criativa Online na cidade de Jequié. Jequié não, de Vitória da Conquista. Então, você confere a notícia aqui. Um grave acidente registrado ocorrido no início da tarde de ontem deixou ao menos 3 pessoas mortas e 2 gravemente feridas, segundo as informações preliminares confirmadas pela reportagem da criativoonline.com.br através do colaborador Manuel Guzmão. A forte colisão envolvendo um automóvel modelo E Astra Sedan com placa de São Paulo e um Focus, placa de Jequié, aconteceu na BR-330, próximo ao Rodoanel, na saída de Jequié, sentido Jitaúna. Conforme as informações, 3 pessoas que não haviam registrado, não resistiram à colisão, e elas estavam no carro de São Paulo. As 2 pessoas ficaram presas à ferragem, as 2 que estavam no foco, e foram socorridos por uma equipe do SAMU e também do Corpo de Bombeiros. Detalhes na criativoonline.com.br. Fia Dias, bom dia para você, Deus abençoe, obrigado, tá bom? O município de Brejões recebeu da Secretaria Municipal da Saúde do Estado, a CESAB, por meio do Núcleo Regional de Saúde, que fica em Amargosa, 220 doses da Coronavac, desenvolvida pela companhia farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan. As novas aplicações, a segunda dose já está sendo aplicada, aliás, segunda dose também já aplicada aqui em São Miguel das Matas. Recebi agora, inclusive, a fotografia do meu papai sendo vacinado, recebendo a segunda dose. Alegria total, né? A gente fica muito feliz neste momento, com certeza. Bom dia a todos, um bom final de semana, dizendo aqui a Pituquinha Sam, saúde e paz sempre, meu amigo, viu? Pituquinha ligado na Criativa. Maria Eliana, bom dia. Magno Bastos, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E por falar em São Miguel das Matas, segunda dose já acontecendo. Os números da Covid-19, números ativos crescentes em São Miguel das Matas, ainda registra alta no número de casos ativos da Covid-19, é o que mostra aí o boletim epidemiológico desta quinta-feira. São 94 casos ativos, 62 casos suspeitos, 118 monitorados, 293 recuperados, graças a Deus, 3 óbitos, e o total de confirmados aí desde o início da pandemia de 392 casos. 2 pacientes ainda estão hospitalizados e, com a graça de Deus, logo estarão com seus familiares. A situação no município de Miguelense é muito grave pelo percentual da população, que tem em média 12 mil habitantes.
de acordo com a estimativa do IBGE. É realmente muito grande quando você compara com a região. São Miguel é um município pequeno com relação a Laje, com relação ao Baíra, Mutuípe, Amargosa, enfim. CESAB alerta sobre a nova variante já em Amargosa e também em outros municípios. Um alerta emitido aí pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, a CESAB, fala sobre uma transmissão comunitária em 9 municípios da Bahia, inclusive em Amargosa, de acordo com informações que chegaram à redação da Criativa Online. Via CESAB, até quarta-feira, dia 3 de março, a variante de Manaus tinha sido já percebida em diversas cidades, 17 casos no estado, em Salvador, Amargosa, Itabuna, Santa Luz, Irecê, João Dourado e Lauro de Freitas. Com relação à variante do Reino Unido, foram notificadas 9 casos no estado, 6 confirmados e 3 em análise. Nos municípios de Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Tapetinga e Lauro de Freitas ainda não há informações sobre os casos confirmados, se necessitam ser hospitalizados ou já estão recuperados. Maiores detalhes, acesse a criativaonline.com.br. Deixa eu passar aqui no Facebook mais uma vez. Cristiana Santos assistindo, a Anelice Nascimento, bom dia para você. Alane Santos, bom dia. Cristiana Santos, bom dia também para ti, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Vamos sequenciando, vamos seguindo com as notícias publicadas aqui no portal criativaonline.com.br, notícias das mais diversas que interessam a você, que é a nossa razão de ser, nossa razão de existir. Boletim completo do novo coronavírus também para Amargosa, registrando 23 novos casos positivos da Covid-19. Confira o boletim completo. Santo Antônio de Jesus, capital do Recôncavo, também registrando 3 óbitos, 72 casos ativos da Covid. É lamentável, né? Os óbitos de número 70, 71 e 72, portanto, 70º, 71º, 72º óbito para Santo Antônio de Jesus, o 70º, um paciente do sexo feminino, 63 anos de idade, com comorbidades associadas, hipertensão arterial, sistêmica e obesidade. O 71º óbito lá em Santo Antônio de Jesus, uma paciente do sexo feminino, 83 anos de idade, com comorbidades associadas, diabetes mellitus. E o 72º óbito, um paciente do sexo masculino, 65 anos, com comorbidades associadas. Detalhes na criativaonline.com.br. Tem uma matéria que você vai conferir agora. Moradores do bairro Santa Madalena e Santo Antônio de Jesus fazendo protesto para acelerar a regulação de um bebê. Vamos acompanhar esta pauta, este vídeo, daqui a pouquinho, uma matéria completa para você aqui na criativaonline.com.br. Pede ajuda! Isaac pede ajuda! Isaac pede ajuda! Isaac pede ajuda! Ao vivo no Facebook! Ele tá com internet ainda, Isaac pede ajuda! Isaac pede ajuda! Isaac pede ajuda! Ao vivo no Facebook! Isaac pede ajuda! Isaac pede ajuda! Isaac. Pois é, matéria publicada na criativaonline.com.br. Na tarde desta quinta-feira, moradores do bairro Santa Madalena e Santo Antônio de Jesus protestaram e fecharam a BR-101 pedindo aceleração no processo de transferência de um bebê que está internado no Hospital Maternidade Luiz Arcolo e precisa com urgência seguir para o Hospital do Coração em Salvador. Segundo informações de familiares, o bebê nasceu com problemas no coração e precisa de uma cirurgia. Aspas, ele nasceu com problema e a mãe também está passando por dificuldade. Gente, pelo amor de Deus, já não basta esse vírus que está no mundo? Não podemos deixar um bebê morrer, relata uma moradora. Ainda segundo a moradora, a mãe da criança passa por problemas devido à negligência na hora do parto. Segundo a família, esqueceram uma gaze dentro da mãe. Foi preciso retirar, perfuraram a bexiga dela. Gente, que mundo é esse? Desabafou aí a moradora durante o protesto. Tem uma matéria publicada na criativaonline.com.br com maiores detalhes. É difícil, né? A pandemia apenas ampliou as negligências das mais diversas nas quais nós temos no Brasil, na educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, enfim. Os problemas que o Brasil já enfrenta há muito tempo, a pandemia ampliou. É uma lente de ampliação, né? Ufa, é tanta coisa, gente.
Sequenciando, de quem é a responsabilidade? Dos poderes constituídos e daqueles que se dizem representantes do povo. Todos precisam ser responsabilizados e cobrar. O vereador tem que ser cobrado, os vereadores precisam cobrar das câmaras dos deputados, das assembleias legislativas, aliás, e por consequência as assembleias legislativas precisam ressoar junto à Câmara dos Deputados e também ao Senado para que estes também ressoem junto ao governo federal e a gente possa ter ampliado aí essa necessidade de assegurar aquilo que está preconizado na legislação. Não é favor, ninguém está pedindo favor não, está falando da necessidade de atender aquilo que está preconizado na legislação. Veja os problemas que são os mais graves, por exemplo, a questão da saúde brasileira. Não é só a saúde pública que está um caos, estamos percebendo que também a saúde particular, a saúde privada não tem vagas. Não há vagas. Não há vagas para média e alta complexidade, para urgência e emergência também na saúde privada. Então a gente fica nessa reprodução de que apenas a saúde pública não presta, não está boa, não atende aquilo que está preconizado na legislação, mas a saúde privada também não atende. Com a propaganda da saúde privada, sempre, né, se ouve falar pouco das questões de falta de atendimento, de necessidade de ampliação para aqueles que pagam os planos de saúde. Quem paga um plano de saúde paga duas vezes porque os nossos impostos já estamos pagando o serviço público que não é de qualidade no Brasil, aí você tem que pagar duas vezes pagando de forma particular, de forma privada. Mas é reflexão que precisa ser feita sempre, né? E é voltar para fazer aquela reflexão constantemente. Qual é a responsabilidade do governo do Estado, do governo federal neste momento com relação a Covid-19? É só dizer que tem que abrir tudo, que tudo é essencial? Claro, tudo é essencial. O pai de família precisa pagar suas contas, a mãe de família também. Todos nós temos os nossos débitos e precisamos pagar, temos as nossas necessidades de trabalhar. Mas qual é a responsabilidade? Eu pergunto constantemente, reflita, comente aqui no nosso chat. Qual é a responsabilidade do governo federal com relação a essa Covid-19? Se não dizer abre tudo, afrouxa tudo. Olha a fala do presidente da República ontem que nos envergonha qualquer brasileiro que tenha a noção do comportamento que deve ter um chefe de Estado, um chefe de nação, mas enfim. E aí eu não estou falando de paixão não, vamos sair desse extremo, eu estou falando do meio, onde tudo acontece. Estou falando de extremidade não, de extremismo não. Chega essa coisa de petismo, bolsonarismo, eu estou falando de política pública de Estado, para além da política pública de governo, mas muita gente não sabe nem do que é que eu estou falando, né? Procure saber o que é política pública de Estado para que a gente comece a discutir de forma mais coesa e coerente. Evandro Andrade chegou para assistir, chegou para acompanhar a nossa live, a nossa passagem ao vivo aqui no nosso Criativa News de hoje. Olha, Ministério Público da Bahia com protestos e mobilização aí da Promotoria Regional Ambiental do Recôncavo Sul e a Guarda Municipal de Amargosa realizaram uma operação conjunta no intuito de combater o desmatamento na Mata Atlântica e cativeiro ilegal de animais silvestres na zona rural amargosense. Tem todos os detalhes na criativaonline.com.br, vale a pena conferir. Por volta das 19h30, a Guarda Civil Municipal de Amargosa, obtendo ciência aí das práticas de desmatamento e um avanço aí do combate dessas práticas, desenvolvendo monitoramento de algumas cargas de alguns carregamentos específicos de madeira, conseguiu interceptar uma carga ilegal em Amargosa. Detalhes na criativaonline.com.br. Por falar em Amargosa, Grupo APA, Associação de Protetores de Animais de Amargosa, realiza campanha para arrecadar roupas, sapatos de adultos e crianças e também brinquedos para fazer para um bazar e a renda reverter na causa animal. Vale a pena ajudar, vale a pena contribuir. A Criativa apoia totalmente esta ação, tem contribuído constantemente, inclusive com estas pautas, dando visibilidade à necessidade do apoio do poder público, do poder privado, da iniciativa pública, privada, de todo cidadão com relação a essa causa, que é uma causa que, além de ser nobre, é necessária, porque impacta diretamente na saúde das pessoas. Animais soltos nas ruas provocam problemas de saúde pública, né? Então a gente precisa... e é claro que esse problema de saúde pública impacta também na iniciativa privada, né? Então a gente precisa refletir um pouco mais sobre. Vamos sequenciando, daqui a pouquinho tem um vídeo bacana, inclusive falas aí de usuários da BA-539 entre o entroncamento de São Miguel das Matas e São Miguel das Matas. Horrível situação. BA-539 pedindo socorro entre São Miguel das Matas e o entroncamento, entre o entroncamento e São Miguel das Matas. Vale dizer que os 19 quilômetros entre São Miguel das Matas e Laje, que é também uma rodovia estadual, BA-539, nunca foi asfaltado, os problemas continuam. Daqui a pouquinho
Há muitas falas com relação à reforma, mas não há apresentação ainda de nenhum documento formalizando, não é? Abrindo licitação, portanto apenas promessas. Sofrimento, 9 quilômetros, quem precisa trafegar, daqui a pouquinho o vídeo completo para você. Eu estive hoje pela manhã, acompanhei os 9 quilômetros e você confere dentro de instantes aqui na criativaonline.com.br. As feiras livres da sede de Brejões e também lá no distrito de Serrana, no mês de março, serão realizadas nas sextas-feiras, portanto fique atento. Toda sexta-feira, feira livre lá em Brejões, tanto na sede, tanto na cidade quanto no distrito de Serrana, o quilômetro 100, como é conhecido popularmente, tá bom? Vamos sequenciando, tem outras informações, outras notícias. Milton Rodrigues, mais conhecido como Passim, morreu nesta quinta-feira após ser atingido por um disparo acidental na fazenda do cantor Leonardo em Jussara, estado de Goiás. Passim era assessor do músico, segundo publicou o portal UOL, o Universo Online. Vamos à matéria entre o entroncamento de São Miguel das Matas e São Miguel das Matas. Confira, situação complicada, muito difícil. Acompanhei os 9 quilômetros, o que não faltam são buracos. Não há sinalização, nem vertical, nem horizontal. É realmente muito difícil, né? Repito, não há nenhuma formalização, nenhum documento formal, não abriram licitação ainda para esses 9 quilômetros. Os 19 quilômetros entre São Miguel das Matas e Laje, as pessoas nem comentam, já se acostumaram, colocaram no colo a responsabilidade das prefeituras de São Miguel das Matas e de Laje, quando a responsabilidade é do governo do estado, e precisa também ser responsabilidade dessas prefeituras no sentido de cobrar o asfalto precisa chegar, assim como a BA 026 entre Amargosa e Brejões, outra vergonha, um absurdo histórico, que o tempo vai passando aí, ninguém dá conta dessa necessidade deste asfaltamento. Vamos acompanhar 9 quilômetros entre o entroncamento de São Miguel das Matas até a cidade. A rua São Roque, no centro de São Miguel das Matas, passando por São Miguel das Matas, também é parte dessa BA 539, que já está ficando acabada, inclusive. E a estrada como é que tá? BA 539, São Miguel das Matas até o entroncamento. É uma negação na estrada aqui. Muito buraco? Muito buraco. É terrível. Teu nome completo, por favor. Juarez Souza Rodrigues. Pronto, um abraço, meu amigo. Boa viagem, viu? Achando que essa cidade nossa nunca teve interesse de um governo para botar essa cidade para frente, porque não é impossível.
Entra um governo, sai outro, entra um, sai outro, e nunca melhora essa porqueira. Só fica sempre desse jeito, rapaz. BA-539 entra em trocamento de São Miguel das Matas e São Miguel das Matas. Seu nome completo, por favor? Meu nome é Genivaldo Nascimento de Argolo. Eu sinto até vergonha de dizer que eu nasci e moro na cidade de São Miguel das Matas. Obrigado, meu amigo. Porque todas as cidades têm suas qualidades. Só São Miguel que anda relaxado desse jeito. Obrigado, um abraço, boa viagem, viu? Obrigado, você também. Uma BA que pede socorro, é a BA-539, entre o entroncamento de São Miguel das Matas e a cidade, os 19 quilômetros até Laje. Pede socorro desde que foi inaugurada esta rodovia, nunca teve asfalto, buraco o tempo inteiro, a estrada de chão pertence ao governo do estado, é responsabilidade do governo do estado. O consórcio de prefeitos que existe aqui quase sempre não dá conta das necessidades, assumiu as responsabilidades que são do governo do estado, ampliando ainda mais as responsabilidades dos municípios. Aliás, esses consórcios são uma ótima iniciativa momentânea, mas no futuro eu quero é saber quem vai dar conta, por exemplo, do consórcio de saúde. Quando esses ônibus começarem a ficar velhos, quando as policlínicas começarem a necessitar de reforma, quem é que vai dar conta disso? Eu quero resposta mais positiva. É claro que é um paliativo para o momento, mas o problema não será resolvido. Isa Lopes chegando para assistir, para nos acompanhar. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Vamos sequenciando, seguindo aqui as nossas notícias publicadas no criativoonline.com.br, seu portal de notícias que você confere todos os dias, tá bom? Não paramos de discutir e construir orientações sobre a pandemia. Fala aí do presidente da Undime Bahia, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, professor William Spanfili Brandão, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação Seccional Bahia, falou durante uma live conjunta com a PLB Sindicato que, aspas, a Undime não parou de construir momentos de discussões e orientações sobre a pandemia. Ele lembra que, aspas, este é um momento histórico onde juntos a PLB e Undime discutem aí a defesa da vida e o direito de aprender, sobretudo nesse momento onde os casos da Covid crescem de forma assustadora. Ainda sobre a fala do professor Panfili, aspas, precisamos ter o maior cuidado possível para aprimorar os nossos protocolos, para assim que passar esse momento de agravamento dos casos de contágio, possamos ter um retorno seguro, acrescentou aí. Lalai Barril, um abraço, meu amigo, obrigado pelo carinho, valeu, obrigado pela atenção, já chegando ao finalzinho do nosso Criativa News de hoje.
Especialista diz que desobedecer cumprimento de decreto é crime. Matéria completa. O empreendedorismo feminino ganha destaque e cresce em áreas inusitadas. Destaque também que você confere na categoria coluna no portal criativaonline.com.br. Magno Modia, estou ligadíssimo aqui na Criativa. Abraço para você também, Lalai. Valeu, meu amigo. E o Lorildo, né? O Lorildo dos Santos dizendo que está ligadinho. Valeu, Lorildo. Você já passou, inclusive, pela equipe da Criativa, já foi um dos integrantes, já esteve conosco em algum momento aí. E eu te agradeço muito pelo carinho, tá bom? Quero dizer para você que logo mais às 17 horas, o lockdown da semana passada vai ser restabelecido em grande parte do Brasil, da Bahia, e resta saber se São Miguel das Matas vai adotar ou não. Um decreto precisa ser publicado pela Prefeitura Municipal dizendo se vai seguir ou se não vai seguir, para não acontecer o que aconteceu semana passada. Vistas grossas foram feitas, mesmo a gente fazendo contato aí com a assessoria de comunicação, dizendo que o decreto seria publicado. Ele não foi publicado para o final de semana. Apenas na segunda-feira o decreto foi publicado, ampliando as medidas restritivas. Mas, com relação ao lockdown, com relação ao fechamento do comércio, dizem que intencionalmente, outros não. Apenas estou aqui vendendo peixe que compro, mas eu não tenho essa certeza, porque o que vale é o preto no branco. O certo é que fizeram vistas grossas, o comércio funcionou normalmente em grande parte no sábado passado. Alguns comerciantes é que por iniciativa própria e consciência do ramo não essencial, e é claro que há que se discutir, há discussões com relação ao que é essencial ou não, mas é preciso mudar a lei. Se eu não concordo, vamos usar as forças políticas e não ficar fazendo vistas grossas. Para mudar a lei e dizer aquilo que é essencial, aquilo que não é, o que é que precisa acrescentar, o que é que precisa ser retirado. Mas decreto é legislação, enquanto estiver em vigor e precisa ser cumprido. Fizeram vistas grossas na semana passada, eu não sei se essa semana vão fazer novamente. Daqui a pouquinho vamos manter contato mais uma vez com a assessoria de comunicação da Prefeitura para saber se o decreto vai ser publicado ou não é? Para que a gente possa naturalmente dar visibilidade a você que é o nosso amigo internauta, nossa razão de ser, nossa razão de existir, a quem nós devemos o maior respeito, porque afinal de contas nós estamos comemorando ao longo de todo o ano 18 anos de história, não são 18 dias, e é por você que nós fazemos constantemente o nosso trabalho, tá bom? Então, portanto, a partir das 17 horas de hoje até as 5 da manhã de segunda-feira, os mesmos protocolos que aconteceram na semana passada vão acontecer em grande parte da Bahia. Vale dizer que Salvador e região metropolitana a semana inteira ficou fechada, né? Então vamos aguardar aí para ver se vão fazer vistas grossas novamente ou não. Vale repetir sempre, São Miguel das Matas ganhou destaque negativo no cenário estadual, foi motivo de notícia ruim no telejornal da TV Bahia, né, da Rede Bahia de televisão, filiada da Rede Globo, e vamos torcer para que isso não aconteça novamente. Espero que a gente tenha tirado aí, eu digo a gente, sociedade, empresários, comerciantes, possam ter tirado, é claro, salvaguardando, respeitando as peculiaridades. Existem sempre peculiaridades, existem sempre a gente sabe que existem questões diversas, né? Toda regra tem exceção, não foram todos, mas uma pequena parte que conscientemente não abriu as portas. Teve outra parte que fechou, tem 3 portas no estabelecimento, fechou 2, deixou uma meio pau para continuar trabalhando internamente e atendendo normalmente, não é? A gente sabe que isso funciona, infelizmente. Outra coisa que é preciso dizer, bom, o comércio foi chamado a atenção uma vez, foi chamado a segunda, qual é a penalidade que ele vai ter? Todo estabelecimento comercial, em qualquer que seja o município brasileiro, nos mais de 5.500 municípios, precisa de um alvará de funcionamento. Quem expede é a prefeitura. Existem regras para que esse alvará seja expedido. Existem regras que todo estabelecimento precisa ser cumprido. Descumpriu, pode até ter caçado o alvará, mas falta coragem no Brasil inteiro também das prefeituras fazerem isso. Qual é a sanção? Não basta só dizer, não, fecha a porta aí. Mas qual é a penalidade que esse cara vai ter? Que esse estabelecimento vai ter? Precisa deixar mais clara para a sociedade, e a assessoria de comunicação precisa dizer quantos comércios foram fiscalizados. Não basta dizer, estamos nas ruas fazendo nosso trabalho, né? Quantos comércios foram visitados, quantas famílias foram visitadas. A assessoria de comunicação tem que fazer isso, dar mais visibilidade para a sociedade miguelense ou não. Vou repetir, quantos estabelecimentos foram visitados, quantos foram multados,
Quantos estão descumprindo aquilo que está nos protocolos de defesa da vida com relação à Covid-19? Quais são os itens que estão sendo mais descumpridos? A gente precisa saber disso. Quem tem que dar essa resposta é a assessoria de comunicação da prefeitura, não é? Porque quem faz esse serviço de fiscalização é a prefeitura. Então a gente precisa desses detalhes, sempre. Abraço para você ligadinho no portal criativoonline.com.br. Final de semana bacana para nós, que nós tenhamos com certeza a diminuição dos casos da Covid-19 em São Miguel das Matas. A segunda dose já chegou, parabéns aí aos profissionais de saúde que estão na ativa o tempo inteiro. Fiquei muito feliz, muito alegre em perceber que hoje muita gente já está recebendo aí a segunda dose. Os idosos já estão recebendo a segunda dose da vacina, né, de combate à Covid-19 aqui em São Miguel das Matas. Vale dizer também que recebendo as 3 vacinas não quer dizer que você não vai pegar a Covid. Você vai ficar imunizado, você terá com certeza a possibilidade de pegar o vírus, de contrair o vírus, mas numa menor proporção. O seu corpo vai estar mais protegido, assim como a gripe. Não quer dizer que se vacina contra a gripe não vai pegar gripe. Pode pegar, mas a força vai ser menor, o impacto vai ser menor. Então é isso que a gente fica alegre e a gente agradece. Abraçar todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, com certeza muitos deles estão enxugando gelo por questões das mais diversas, questões que vão para além da responsabilidade de cada um, principalmente aqueles que são contratados, né? Muitos são contratados, grande parte deles não são profissionais de carreira, não conseguem com certeza fazer aquilo que desejam, porque para além deles existem forças superiores, pressões superiores, mas a gente abraça todos os profissionais de saúde. Todos que a gente percebe na rua, no dia a dia, no seu trabalho, estão na linha de frente já há muito tempo, não é de agora, né? E a gente fica feliz com relação a esse trabalho. Vamos torcer para que os números diminuam, torcer mesmo, e a gente possa com certeza trazer notícias cada vez melhores de São Miguel das Matas para você, amigo internauta, que é a nossa razão de ser, a nossa razão de existir. Seguimos juntos como sempre. Se tiver que sair de casa, volte para sua casa melhor, afinal de contas é para as nossas famílias que nós voltamos sempre. Tome todos os cuidados que você já sabe que tem que tomar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no